Se você achou, Josué capítulo 1, verso 10. Vamos ler, acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Então Josué deu ordens ao chefe e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar, tomem posse dela. Josué falou aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhe deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois, vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. E eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras, em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Deus, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, obrigado pelo tempo onde nós podemos prestar culto ao Senhor. E esse é um momento, Senhor, precioso, necessário, porque é através da Tua palavra, é através dos Seus ensinos, dos Seus mandamentos e ordenanças, que somos renovados e fortalecidos. Pedimos que nessa manhã o Teu Espírito Santo continue a trabalhar em nossos corações, nos dando clareza, entendimento, discernimento, e aqueles que estão aqui, Senhor, com seus corações obscurecidos, longe de Ti, que eles sejam atraídos para Ti com o coração arrependido e com fé, com total confiança em Cristo Jesus. É a minha oração desde já: salva o perdido, liberta os cativos e fortalece a Tua igreja nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Alguém já disse ou escreveu que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Antes que você diga: pastor, eu sei quem escreveu isso, eu quero dizer que alguns vão atribuir a Clarice Lispector, mas outros vão dizer que essa frase é de um autor desconhecido. Independentemente de quem escreveu, de quem disse essa frase, uma coisa nós não podemos negar: essa é uma frase que fala de uma verdade, e que deveríamos muitas vezes parar e refletir sobre essa verdade. Mas, meus irmãos, como nada existe novo, ou nada é novo debaixo do sol, ou seja, nada que já não tenha sido dito ou escrito por alguém no passado, há 1000, 2000 anos, 3000 anos atrás, e quem diz isso, o próprio Deus, através do pregador, ou de Eclesiastes capítulo 1, verso 9, eu não posso deixar de começar também lendo o que a própria palavra de Deus diz a respeito dessa verdade que acabei de dizer. Em Eclesiastes 4, versículo 9 a 12, a palavra de Deus diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo
não haverá quem o levante. Também se dois homens juntos, se dois homens juntos dormirem, se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O livro de Josué, meus irmãos, é o livro que narra a conquista da terra prometida, liderada pelo homem que Deus escolheu no lugar do grande profeta chamado Moisés, na qual já lemos os versículos 1 e 2. Moisés havia liderou o povo de Deus desde a sua libertação lá no Egito, durante os últimos 40 anos no deserto. Mas agora, nesse momento da história, toda aquela geração que veio do Egito, que saiu do Egito com 20 anos para cima, havia morrido naquela jornada de 40 anos. Menos 2 pessoas, Josué e Calebe. E por que esses dois não morreram junto com os outros? Porque foram os únicos que confiaram em Deus. Foram os únicos daquela geração que não se rebelaram contra Deus. E agora, nesse momento da história, todo o povo, a geração nova de 20 anos para cima que saiu do Egito e outros que nasceram no deserto, estavam diante da terra prometida, a leste do Jordão, terra que já tinham conquistado, debaixo da liderança de Moisés. Mas como já sabemos, Moisés havia morrido. E mesmo com a morte de Moisés, o povo precisava atravessar, avançar para conquistar o restante da terra. E quem conhece a história narrada nos livros do Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, sabe o quanto foi difícil para Moisés liderar aquele povo durante 40 anos. E aqui, um conselho: enquanto lemos e estudamos o livro de Josué, é muito importante você também conhecer, ou rever, ou reler os 5 primeiros livros, Gênesis a Deuteronômio, ou pelo menos de Êxodo até Deuteronômio, para que você, ao ler Josué, possa ter uma maior clareza. Então, Moisés havia morrido, Moisés havia enfrentado dificuldades. Agora se coloque no lugar de Josué. Se Moisés, sendo quem foi, um dos maiores líderes de Israel, um homem paciente, um homem manso, como a Bíblia diz, o maior profeta de Israel, mesmo assim enfrentou dificuldades, quanto mais Josué. O que deve ter passado pela sua cabeça: como eu vou enfrentar? Se Moisés, sendo Moisés, enfrentou e passou por tudo isso, como eu vou enfrentar? E é importante nós voltarmos o que nós aprendemos no último domingo. Como vimos nos versículos de 1 a 9, o próprio Deus vem para comissionar, veio para encorajar esse homem. E meus irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Pois nos lembra de que Deus sempre está perto do seu povo. Nos lembra que Deus sempre está próximo e junto ao seu povo. Nos lembra da sua graça, da sua misericórdia. Nos lembra do seu amor, do seu cuidado. E nos lembra que Ele, Deus, continua fiel às suas promessas, apesar de nós. Meus irmãos, o que você não pode perder de vista, o que não podemos esquecer, enquanto lemos o texto, o livro de Josué, enquanto meditamos esse texto, enquanto ouvimos toda a história narrada no livro de Josué, o que não podemos esquecer é que desde sempre Deus guia e está à frente do seu povo. Em outras palavras, Deus não diz assim: olha, vão e conquiste a terra, eu vou ficar aqui esperando, se der alguma coisa errada me chamem. Não foi isso que Deus fez. Deus em todo o tempo esteve e está guiando o seu povo. E mais ainda, a história mostra que, mais do que estar com o povo, o próprio Deus lutou pelo povo. E diante dessa verdade maravilhosa, o que o povo deveria ter feito, ou o que o povo fez, ou que alguns pelo menos fizeram,
simplesmente confiar na palavra de Deus. E foi justamente quando lemos os primeiros versos, no encorajamento que Deus faz a Josué, por meio da sua palavra e tendo a sua palavra como instrumento, que Deus vem e encoraja este homem. Parafraseando o que Deus fala nos versículos 7 e 8, é como se Deus dissesse assim a ele: Josué, a minha palavra, Josué, é o teu alimento, a minha palavra é a sua bebida, é a sua vitamina, é a sua espada, é o seu escudo, é a sua luz. Josué, é a minha palavra que vai fortalecer você, é a minha palavra que vai hidratar você, que vai te capacitar, que vai te proteger, é a minha palavra que vai dar a você sabedoria, estratégias, paciência. Por isso Deus diz a ele: medite, leia, fale, coloque em prática. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está falando para Josué: Josué, a minha palavra é tudo o que você mais precisa nessa jornada, nessa conquista. E depois desse encorajamento, meus irmãos, era necessário que Josué tomasse algumas atitudes. Atitudes que provariam que ele estava realmente encorajado. Atitudes que provariam que a sua fé estava firmada realmente na palavra de Deus. Atitudes que mostrariam que ele estava sem medo do que o povo iria fazer ou de como liderar aquele povo. E é isso que podemos observar nesses versos que lemos hoje. Nesses versos que nós lemos hoje, nós lemos a preparação para a travessia do Jordão, como já foi lido. Como já foi dito, era uma tarefa difícil, era uma tarefa quase impossível aos olhos humanos, por vários fatores de cheias do rio, profundidade, a quantidade de pessoas que atravessaria aquele rio, e dentre muitas coisas que podemos aprender, meus irmãos, com esse relato, eu quero destacar uma apenas, de que não podemos lutar sozinho essa guerra. E é justamente esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: não lutamos sozinhos. E como eu disse no início, essa vida de viver sozinho, essa desejo que muitas vezes temos de andar sozinhos, e quando vemos a verdade que é muito melhor estarmos acompanhados junto com outras pessoas, é algo que precisamos refletir e pensar, principalmente no momento que vivemos a história. Nós vivemos, meus irmãos, um momento da história onde a sociedade, ela cada vez mais se torna uma sociedade ou pessoas individualistas. E talvez esse comportamento seja alimentado pelo avanço da tecnologia. E é claro que eu não sou contrário à tecnologia. Faço uso dela e podemos fazer uso dela para a glória de Deus também. Mas o que eu quero dizer é que parece que com o avanço da tecnologia, as pessoas começam a acreditar que não precisa mais umas das outras. Por exemplo, o ser humano começa a acreditar que tudo o que ele precisa para satisfazer o seu físico, a sua alma, o seu ser, com a tecnologia nas mãos, ele meio que adquire o poder e ele diz: eu não preciso mais de ninguém. E a pergunta que surge dessa realidade, meus irmãos, é: será que essa verdade, essa realidade não está já influenciando a vida de muitos cristãos? É algo para nós pensarmos e avaliarmos. Mas quando tratamos esse tema, não lutamos sozinhos, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, dentro do texto, é que Deus sempre escolheu homens para guiar o seu povo. Olha o que diz o versículo 10 e 11, ou parte do 11. Então Josué fez o quê? Deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo. Aqui podemos ver mais uma vez e lembrar do cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem com o seu povo.
Em todo o tempo, em toda a história, Deus nunca desamparou o seu povo. Em outras palavras, Deus sempre guiou o seu povo. E Ele fez isso sempre levantando homens, e Josué foi um deles. E isso nos aponta, meus irmãos, para algumas coisas importantes. E quero citar apenas duas. A primeira é que a liderança é a ideia de Deus, e não de homens. Liderança não é algo pensado pelo homem, o homem pratica porque é Deus que constituiu. Romanos 13:1. Deus que constitui líderes, é Deus que escolheu, é Deus que levantou, é Deus que criou essa maneira de viver. E a segunda coisa importante é que ter alguém para nos guiar sempre nos ajudará a errar menos durante a nossa caminhada. Ou seja, por que isso é importante? A nossa tendência, meus irmãos, é seguir nosso coração. A nossa tendência é seguir nosso coração, mas esquecemos ou não sabemos que o nosso coração ele é inclinado muito mais fácil a pecar. Portanto, quando temos alguém para nos ensinar, quando temos alguém para nos alertar, cuidado. Quando temos alguém para nos corrigir, por que você fez isso? Quando temos alguém para nos educar, concorda comigo que errar será menos provável? Ou erraremos menos? Isso significa, meus irmãos, que temos pessoas que nos liderem ou nos guiem, é algo bom, é algo saudável em todas as áreas da nossa vida, seja na área física, emocional ou espiritual. É isso que podemos destacar desse texto, Deus escolhendo homens para guiar, para liderar o seu povo. Se lembra, meus irmãos, do relato em que Moisés estava atendendo o povo no deserto, lá no começo do Êxodo, no começo da caminhada dos 40 anos, Êxodo 18, Moisés, homem que Deus havia levantado para guiar o seu povo, ali trabalhando, servindo o povo. O relato de Êxodo 18 vai dizer que Moisés, desde o nascer do sol até o fim da tarde, Moisés ficava ali, o povo no sol, na fila, querendo conversar com Moisés. Só que aquela atitude, mesmo que seja uma atitude boa de Moisés em querer servir, essa atitude estava prejudicando tanto o povo como ele. E Deus é tão maravilhoso que, na sua providência, Ele fez com que o seu sogro Jetro visitasse ele. E quando Jetro viu aquela cena de Moisés com aqueles milhares de pessoas na fila, no sol, e Moisés ali cansado, mas mesmo assim servindo o povo, Deus usa Jetro como instrumento para instruir Moisés. E o texto nos diz que Deus aprova isso. E o versículo 18, do capítulo 18 de Êxodo, uma frase que Jetro diz a Moisés é o seguinte: Moisés, você não pode fazer isso sozinho. Você não pode fazer assim. E é importante, meus irmãos, aqui lembrarmos que estamos falando em um contexto do povo de Deus. É claro que os princípios da palavra de Deus podem ser aplicados na vida cotidiana, comum, empresa, família, mas estamos falando aqui do contexto do povo de Deus. E é claro que Moisés não escolheu aleatoriamente, quando Deus, através de Jetro, vai dizer: olha, escolha líderes, escolha homens de 1.000, de 100, de 50, escolha pessoas para liderar, para ajudar você nessa caminhada. Moisés não escolhe aleatoriamente. Deus, através de Jetro, vai dizer: olha, escolha homens capazes, escolha homens tementes a Deus, escolha homens, Moisés, que amam a verdade e odeiem a corrupção. Os versos 10 e 11 que lemos agora, meus irmãos, nos mostra que Josué, ele continuava servindo ao povo, seguindo os mesmos princípios de liderança estabelecidos por Moisés e aprovados por Deus. E o maravilhoso, meus irmãos, é ver que quando Josué vai falar com os líderes do povo, isso aqui é muito importante, Josué, ele não tentou inovar,
Josué não tentou mudar, não tentou atualizar a palavra, não. Simplesmente ele fez ou transmitiu o que ele havia recebido do próprio Deus no versículo 2. E passou as instruções. Olha o que diz o versículo 2: prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha o versículo 11: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar, passarão esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Note, meus irmãos, aqui também, que a expressão que Josué usa nesse versículo 11, se repete em alguns outros versos, o versículo 2, versículo 3, versículo 6, versículo 13, 14 e 15, por 7 vezes, Deus diz e Josué diz: a terra que o Senhor dá a vocês. Ou seja, eles precisavam também, ao ouvir de Josué, que a terra prometida é uma dádiva, era um presente de Deus. Portanto, avançar, passar o Jordão e tomar posse da terra era uma atitude de obediência que demonstrava fé na palavra de Deus. O que esse primeiro ponto nos ensina, meus irmãos? Nos ensina que, como povo de Deus, nós não podemos andar sozinhos, sem uma liderança. Como igreja, nós não podemos andar soltos, independentes, como a sociedade vive, uma sociedade individualista, como eu acabei de dizer. E isso deve nos levar a pensar e refletir, primeiro, se estamos em concordância com a palavra de Deus, se estamos em concordância com a verdade, ou temos escolhido andar sozinhos, porque achamos que nos submeter a uma liderança é errado, ou não é bom. E, em segundo lugar, se temos orado por aqueles que Deus colocou como liderança sobre nós, se temos orado para que essa liderança tenha as qualidades que a palavra de Deus ensina. A igreja, meus irmãos de Cristo, ela precisa de homens, como Jetro disse a Moisés, capazes, tementes a Deus, que amam a verdade e que odeiam a corrupção. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que ele mesmo, Cristo, ele mesmo já designou ministérios para esse propósito, para a edificação da igreja. E citando apenas um texto do Novo Testamento, Atos 6, meus irmãos, a igreja precisa de homens com boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E eu pergunto mais uma vez, você entende que essa é a verdade da palavra de Deus? Ou você escolhe ou continua escolhendo andar sozinho? Deus levantou e levanta líderes, ou levanta ministérios, como designou em Efésios capítulo 4, para que você seja ensinado, fortalecido e capacitado a continuar caminhando até a volta de Cristo. O segundo ponto, meus irmãos, que podemos extrair desse tema, é que não podemos deixar nossos irmãos para trás. Versículo 12 a 15 diz assim: Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo. E o que Moisés tinha dito para eles foi o seguinte: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês, e lhes dará essa terra, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhe deu, deste lado do Jordão, mas vocês quem? Todos os valentes passarão, armados na frente dos seus irmãos. Para quê? Para ajudá-los
até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Aqui, meus irmãos, Moisés se dirige a 2,5 tribos, ou seja, ele se dirige à tribo de Ruben, de Gade e à meia tribo de Manassés. Ele havia falado com os líderes do povo, mas agora ele se dirige aos líderes dessas tribos, dessas 2,5 tribos. Essas 2,5 tribos estavam na terra, já estavam na terra que Deus havia dado a eles através de Moisés. Quando eles venceram os 2 reis, Seom e Og. Como Josué lembra eles aqui, eles tinham sido agraciados com o descanso. Porque a terra prometida, meus irmãos, era o símbolo do descanso de Deus, ou que Deus estava dando a eles. Essas 2,5 tribos já estavam na terra, ou podemos dizer, eles já estavam na terra prometida deles, alcançado o descanso. Em outras palavras, na prática, eles não precisavam atravessar o Jordão para conquistar nenhuma terra, porque a terra que eles estavam, já era deles. Mas Josué, mais uma vez, lembra ao povo do que havia sido registrado, do que havia sido falado, ensinado por Moisés, ou seja, Josué simplesmente lembra essas tribos da palavra de Deus, registradas tanto no livro de Números 32, bem como o Deuteronômio, versículo 18 a 20 do capítulo 3. Por que podemos dizer que ele lembrou da palavra de Deus e não da palavra de Moisés? Porque a palavra de Moisés é a palavra de Deus. Lembre-se quando Deus fala para Josué no versículo 7, não se desvie da minha palavra, dos meus mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda. O que Deus estava dizendo, olha, você tem nas suas mãos os livros da lei. E quem escreveu os livros da lei? Moisés. Josué tinha nas suas mãos a palavra de Deus, e ele faz isso, ele simplesmente repassa ou lembra essas tribos daquilo que eles deveriam fazer. E como eu já disse, meus irmãos, eles já haviam sido agraciados com o descanso, mas não significava acomodar-se, pois eles deveriam lutar junto, ajudar seus irmãos das outras 9,5 tribos a também alcançarem o seu descanso. E na verdade, sendo palavra de Deus, como diz o versículo 13, não era uma opção, era uma ordem. Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês. Aqui, meus irmãos, todos nós sabemos, ou podemos dizer, todo cristão deveria saber, deveria concordar o que a palavra de Deus nos ensina sobre amor, o amor uns pelos outros, o amor uns para com os outros. Mas infelizmente parece que na prática isso não acontece. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos os mandamentos, nós dizemos que amamos a Deus, mas quando começamos a olhar a nossa prática de vida, parece que aquilo que sabemos, parece que aquilo que nós decoramos, parece que aquilo que nós entendemos, não está sendo vivido por nós. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que conhecer a palavra, saber o que ela ensina, saber o que ela ordena, não tem valor nenhum se você não colocar ela em prática.
Não adianta você decorar, ouvir aos domingos. Não adianta nós, ouvindo uma mensagem como essa, ou qualquer outro sermão, de qualquer outro pastor, e dizer, que maravilha, que bênção, pastor. Mas e saindo daqui, não temos praticado, não tem valor algum para a sua vida. Por exemplo, não adianta eu dizer para minha esposa que eu a amo muito. Não adianta eu saber o que diz Efésios capítulo 5, que o dever do marido é amar, é um mandamento. Eu devo amar minha esposa, é um mandamento de Deus. Mas na prática, eu não demonstro esse amor. Da mesma forma com Deus. Algo que eu tenho falado aqui, meus irmãos, é que o cristão, como discípulo de Cristo, ele não se aposenta. E alguns cristãos têm essa ideia: meu tempo passou. Que tempo? Você morreu? Existem irmãos nas igrejas que usam esse argumento totalmente contrário à palavra de Deus. Quando dizem que já fizeram muito no passado, e que agora não precisam mais nada. Eu já trabalhei demais na igreja, eu já evangelizei, eu já saí nas praças, eu já limpei igreja, limpei banheiro, eu já fiz uma série de coisas. E aí? Você morreu? Então quer dizer que se o seu irmão precisa de ajuda do seu lado, ele está do seu lado precisando de ajuda, de amparo, de encorajamento, já que você fez tudo no passado. Pastor, cuida dele aqui. Ô irmão, vem cuidar dele. É assim que você age? Vem do irmão sofrer, vem do irmão precisando de água, precisando de ajuda, de oração. Não, meus irmãos, é justamente porque você já tem uma maior maturidade, que você deveria ajudar muito mais as pessoas. Maturidade espiritual, maturidade na sua fé, entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Pastor, mas e a idade? Sim, a idade é alguma coisa que nos faz perder a energia, perder as habilidades, perder um pouco do movimento que tínhamos, de estar mais ativo. Sim, isso é uma verdade. Mas há muita coisa que você pode fazer, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, mesmo com a sua idade avançada, mesmo com a sua debilidade, por causa de uma doença, como, por exemplo, orar com seus irmãos. E o detalhe, não estou dizendo orar pelos seus irmãos, mas com os seus irmãos. Algo que você pode fazer pela sua maturidade espiritual, que deveria ter, pela quantidade de anos que você tem na igreja, na sua vida cristã, é encorajar pessoas com a palavra de Deus. Mas eu pergunto, como você vai orar se você não quer andar com ninguém? Se você não quer se relacionar com ninguém? Se você quer andar sozinho? Se você não se submete a uma igreja? Você quer estar no hall de membros, mas não quer ser realmente, verdadeiramente um membro? E você quer um exemplo simples, onde você pode começar a ajudar muitas pessoas? Algo que eu tenho falado aqui, não há 1, não há 5, não há 10, mais de 10 anos com certeza. Nós temos todas as quartas-feiras culto de oração. E aonde você está? Pastor, conta comigo.
se você realmente diz isso para mim de verdade, quarta-feira tem culto de oração. Posso contar com você? Os seus irmãos podem contar com a sua oração. Pastor, mas eu já oro pelas pessoas em casa. Maravilha, continue orando em casa, mas você precisa conhecer os seus irmãos, a necessidade, um abraço, estar perto, ajudá-lo. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, alguém um dia lutou com você. Alguém um dia lutou com você ao seu lado, orando, aconselhando, encorajando no passado. Em algum momento da sua história cristã, você foi sim ensinado pela palavra de Deus. Pessoas gastaram tempo encorajando, fortalecendo você com um abraço, com oração. E o que você tem feito com relação àqueles que estão ao seu redor? Nós não podemos, meus irmãos, deixar nossos irmãos para trás. Já viu aquela expressão popular? Ninguém fica para trás. Precisamos lutar juntamente com aqueles que estão caminhando. Mesmo que já atingimos uma maturidade cristã, mesmo que já tenhamos uma vida já mais sólida na fé cristã, isso não tira de você, pelo contrário, por causa disso, você deveria realmente viver o que essa palavra está nos ensinando. E poderão existir momentos que, em alguma medida, vamos deixar coisas importantes de lado. Sim. O que esse texto nos mostra é que, em alguns momentos, vamos deixar de lado algumas coisas importantes. Por exemplo, família e trabalho. Não é isso que eles fizeram aqui? Moisés diz: deixa a família, deixa as mulheres, deixa as crianças, deixa o gado, deixa tudo para trás. E meus irmãos, aqui Moisés não está falando assim, abandonem, não, ele não está falando para abandonar, eles estariam amparados, eles estariam cobertos, Deus sustentaria, mas haveria um período, um momento, onde eles deveriam sim, abrir mão, para ajudar, para lutar pelos seus irmãos, lá na batalha. Percebe, meus irmãos, como o mundo tem entrado na igreja com uma atitude individualista, aonde estamos vivendo como o mundo. Não, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Sim, precisamos trabalhar, mas saiba que essas coisas vão passar. E muitas vezes você pode sim estar aqui, às quartas-feiras, você pode se relacionar com outros irmãos, café com palavra, você pode estar junto com outras pessoas, porque você pode ajudar a crescer. Eu tenho certeza, se parássemos para refletir, discutir, até mesmo num pequeno grupo, sobre esse assunto, tomaríamos horas. Mas esse ponto, meus irmãos, eu quero destacar o seguinte: nós aprendemos alguns princípios do povo de Deus, alguns princípios que são imutáveis e são inegociáveis: a unidade, o cuidado mútuo, a preocupação com nossos irmãos, assim como nos preocupamos conosco, ou seja, devemos também lutar pelo bem daqueles que estão ao nosso redor. Mas há um terceiro ponto. E o terceiro ponto é que nessa luta precisamos obedecer. Verso 16 a 18 diz assim: eles responderam a Josué, olha a resposta desse povo, dessas tribos: tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente, Josué, esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Josué, todo homem que se rebelar contra as ordens que você der,
e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Meus irmãos, o que enfraquece um exército, o que enfraquece uma família, o que enfraquece uma empresa, uma igreja, é a divisão. Ou seja, podemos dizer, a rebelião. O ponto que devemos destacar aqui não é sobre o aspecto físico ou numérico. É claro que numericamente eles estariam fracos, porque eu poderia argumentar com os irmãos, olha, se as 2,5 tribos não fossem, eles ficariam o menor número, mas o ponto não é o número, porque maior que estava com eles, Deus estava com eles. Veremos nos capítulos seguintes que eles ganharam uma guerra com poucas pessoas. Então o ponto não é o número, meus irmãos. O ponto é que a desobediência traria uma divisão nas 12 tribos. A desobediência faria com que eles fossem divididos, fragmentados. E você sabe que um reino dividido, ele não prospera. Se eles não aceitassem atravessar o Jordão e lutar com as outras tribos, eles estariam desobedecendo a Deus, não apenas a Moisés e Josué. E quando nós lemos a história do Êxodo, vemos que a desobediência, meus irmãos, do povo de Israel, na sua história, causou grandes estragos. E um dos estragos que foi causado é que eles, aquela geração passada, não entrou na terra prometida. O próprio Moisés, por desobedecer a Deus, quando era para falar, ele bate na rocha de raiva. A desobediência, meus irmãos, traz estragos na vida do homem, da mulher, na vida da igreja. E é claro que eles poderiam falhar, como falharam. Mas aqui, meus irmãos, nós podemos ver algumas atitudes dignas de elogios. E o que se espera do povo de Deus? Primeira atitude elogiável desses homens, dessas lideranças, é que podemos ver que eles estavam se submetendo a Josué, com um coração pronto a obedecer, como ao Senhor. Olha o versículo 16 mais uma vez. Tudo o que você nos ordenou faremos, Josué, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Eles se submetem a Josué, eles aceitam a sua liderança, eles entendem que a palavra de Josué agora é a palavra de Deus para a vida deles. Segundo, ponto elogiável, eles desejam que o seu líder seja abençoado. Ou em outras palavras, eles desejam que aquilo que um líder mais precisa, e eles fazem, orando, versículo 17, olha o que diz, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Olha a oração desses homens. Josué, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O que um pastor de uma igreja precisa é de pessoas que orem dessa forma, que o Senhor esteja com você, que o Senhor te capacite, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê um coração quebrantado. Eu vou cobrir a sua vida de oração. Meus irmãos, isso é um ato elogiável desse povo. Em terceiro lugar, eles estavam prontos para proteger, não Josué, mas proteger o povo, proteger as tribos. Versículo 18, todo homem, Josué, que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Então somente seja forte e corajoso. Pastor, eles matariam. Sim, naquele momento eles estavam lembrando do passado. A rebelião que muitos tiveram no passado foi condenada com a morte.
Tal era a gravidade, meus irmãos, e tal é a gravidade aos olhos de Deus, a rebelião, a divisão, a desobediência. É claro que agora não vamos matar ninguém, mas o ponto é, estamos dispostos a proteger a igreja dos falsos mestres, das fofocas, das divisões. Estamos dispostos a servir uns aos outros, estamos dispostos a lutar uns pelos outros, a não deixar ninguém para trás. Estamos dispostos a fazer tudo isso, porque tudo isso é palavra de Deus. Tudo isso é vontade do Senhor. A obediência, meus irmãos, mostra ou é uma evidência de onde está a nossa fé. Se confiamos em Deus, vamos obedecê-lo. Como Jesus disse, se amamos Jesus, Ele vai dizer o quê? Obedeça os mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. É muito fácil dizer, meus irmãos, é muito fácil cantar, é muito fácil expressar que amamos a Deus, é muito fácil nós dizermos que confiamos em Deus a cada domingo aqui, mas não amamos uns aos outros, ou em outras palavras, muitas vezes nós deixamos pelo contrário, estamos deixando os nossos irmãos lutarem sozinhos. Se amamos a Deus, precisamos amar nossos irmãos. Se amamos realmente a Deus, vamos lutar por tudo aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Pare e pense sobre isso hoje. No início do sermão, eu disse que a tecnologia tem cooperado para uma sociedade individualista, onde nós sentimos que não precisamos uns dos outros, e essa é uma verdade, que não precisamos nos relacionar com nossos irmãos, que não precisamos estar ligados a uma igreja local, e que é normal ou aceitável, pelo menos na cabeça de alguns irmãos, um cristão viver sozinho. Grande engano isso, meus irmãos. E a pandemia, ela só descortinou, abriu e mostrou a realidade de muitos corações. Com a pandemia, o culto online, porque culto online não é culto. O culto online fez com que muitos acreditassem que ele pode ser cristão sozinho. As redes sociais, as pregações gravadas no YouTube, isso é uma bênção para as pessoas, sim, mas por causa da tecnologia mal usada, muitos acham que não deve se submeter mais a uma igreja, portanto não vai submeter a ninguém, não vai servir a ninguém, vai viver sozinho. Perceba como a tecnologia tem alimentado essa atitude individualista. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. É algo muito sério que esse texto nos ensina. Quando nós acreditamos que podemos lutar sozinhos, quando nós acreditamos que podemos caminhar sozinhos como cristãos, guarde o que eu vou dizer, e digo isso com muito amor e temor diante do Senhor. Quando acreditamos que nós podemos viver sozinhos como cristãos, estamos no mínimo tirando o valor do que Cristo fez na cruz pela igreja. E eu explico. Ele sim, Jesus, teve que lutar sozinho naquela cruz. Ele sim, Jesus, teve que carregar sozinho nossos pecados. Ele sim teve que suportar sozinho a ira de Deus, no seu lugar e no meu lugar. Mas Ele teve que fazer sozinho, para que também nós andássemos em comunhão,
para que obedecêssemos a sua palavra, amando uns aos outros, ajudando, perdoando, encorajando, ensinando, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, até que Ele venha. Se você quer andar sozinho, cuidado, porque pode ser que você não faça parte do corpo e nem enxergou isso ainda. E quando enxergar, pode ser muito tarde. E eu encerro, meus irmãos, dizendo que Jesus, Ele é o nosso descanso. É o que o texto nos diz aqui, quando ele vai falar sobre que eles alcançaram o descanso. Jesus mesmo disse que Ele é o descanso. Ou seja, somente nele o ser humano pode encontrar alívio para a sua alma. Somente em Cristo podemos, em meio ao mundo atribulado, cheio de guerras e conflitos, somente em Cristo podemos enxergar, receber, alcançar essa dádiva, receber essa dádiva de, dentro de nós, estarmos livres de qualquer acusação, de qualquer peso de condenação e de pecado diante de Deus. Que nessa manhã, você que não tem a Cristo como Senhor, reconheça que você precisa de descanso, e Jesus é o único que pode te dar descanso. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós amarmos de verdade uns aos outros, o mundo ao nosso redor irá enxergar que somos discípulos de Cristo. Já parou a pensar nisso? Quando nós amarmos uns aos outros, o mundo ao seu redor vai enxergar que nós somos discípulos de Cristo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que andar e lutar sozinhos não fará Jesus conhecido. Se você quer continuar andando sozinho, o nome de Cristo não será glorificado na sua vida. Pense sobre isso, avalie e se renda à vontade do Senhor.